Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 4 da lista 5.1 de exercícios de algoritmo, a lista de laço com teste no início, ou seja, a lista do famoso enquanto. Desenvolver um programa que apresente o valor da soma dos 100 primeiros números inteiros. Ou seja, ele quer que você some 1 mais 2 mais 3 até 100, tá bom? Esse tipo de questão costuma trazer um susto grande nos alunos que ainda não estão acostumados com esse tipo de lógica. Porque o que a questão pede não é para exibir os números de 1 a 100. Exibir os números de 1 a 100 a gente já fez, foi a nossa questão 1. Eu quero que eu faça uma soma, que eu some todos os valores que existem desde o 1 até o 100. Preciso somar isso. E, na verdade, um outro erro que todo mundo também costuma cometer é que alguns costumam exibir essa soma enquanto ela está acontecendo. Eu não quero saber enquanto a conta está acontecendo, em que valor está. Eu só quero saber quanto dá a conta. É igual você perguntar para alguém assim, quanto dá 10 mais 5 mais 2? Você não quer que a pessoa te responda assim, 10 mais 5, 15, mais 2, 17. O que importa é o 17. Então, não é para aparecer na tela o intermediário aí dessa conta. Isso é um problema que ele te pede um cálculo, por incrível que pareça ser um cálculo, mas ele vai ser feito em cima de laço. Então a gente tem que perceber exatamente o que tem que ser entrada de dados, processamento e saída num algoritmo desse. Ele é fora do que a gente está acostumado até hoje, mas existe muito esse tipo de lógica em laço. A gente precisa entender muito bem isso. Bom, fazendo o convencional, eu vou criar agora a variável com o nome completo e você vai ver já já por quê, tá bom? Eu vou criar minha variável contador. O contador você já entendeu que é o ponto de partida e o ponto de chegada do nosso laço. Então, o contador ele vai precisar começar valendo 1. Muito bem, esse começa valendo 1 por quê? Porque ele vai ter que ir de 1 até 100. Se eu fizesse aqui um enquanto e já trabalhasse o teste em cima desse contador, eu poderia fazer que o contador, enquanto ele fosse menor ou igual a 100, eu estaria, deixa eu fechar aqui e dizer que acabou o while, eu estaria ali dentro, por exemplo, exibindo, preciso Alt Ctrl espaço, exibindo esse contador e tudo bem, você vai dar um play e vai aparecer de 1 até 100. Ih, dei mole, não coloquei o acumulador, o incremento, né? Querendo fazer rápido para desenvolver a lógica aqui, o raciocínio lógico, acabou que eu esqueci. É até bom que isso aconteça. Aconteceu, dá um stop aqui, tá bom? Para ele não ficar rodando por trás do Eclipse, como eu já expliquei em outro vídeo, né? Fecho, beleza, agora sim. Faltou aqui colocar o incremento do contador. Então, contador, vou usar o mais que eu já usei antes, tá bom? Enfim, então agora, quando eu rodar, salvou, ele está indo agora bonitinho, assim, de 1 até 100. Muito bem. Mas eu não preciso disso. Eu preciso que ele vá de 1 a 100, mas não exibindo. Eu preciso que ele vá acumulando os valores. Deixa eu te passar um conceito que existe nesse tipo de situação, que é um item muito dificultoso para os alunos iniciais. Existe um tipo de variável que o comportamento dela a gente pode chamar de acumulador. Da mesma forma que essa variável que nós chamamos de contador, pelo comportamento que ela tem, que ela vai contando 1, 2, 3, 4, 5 até 100, nesse caso aí até 100, o acumulador ele acumula os valores referentes a uma outra variável. Então, quando o contador vale 1, o acumulador, que por enquanto não valia nada, ele vai pegar esse valor para ele, vai valer 1. Quando o contador vale 2, eu preciso acumular o 1 que eu já tinha no contador anterior com o 2 que está passando por ali agora. Deixa eu fazer aqui um rabisco novamente para você, o nosso quadro negro aqui famoso, que é o nosso Excel, que eu já preparei aqui. Imagine a seguinte situação. Aqui, nessa área aqui, eu vou mostrar o comportamento de uma variável que eu vou chamar de contador. Eu vou criar uma outra variável que vai ser a que eu vou chamar de acumulador. Vou mostrar aqui nesse momento o comportamento dela. E aqui eu chamei de tela, na verdade o que vai aparecer na tela do usuário. Porque nem sempre o que está acontecendo nas contas do programa é o que está aparecendo para o usuário. E o que importa, na verdade, é a saída de dados. O que vai aparecer para o usuário. Não importa o miolo, né?
O miolo acontece porque eu preciso desenvolver, mas a resposta que interessa é a saída de dados para o usuário, que eu vou chamar aqui de tela. Tá bom? Então imagine o seguinte, que eu vou fazer um laço onde o contador começa valendo 1. Tá bom? Olha só, esse laço aqui já está acontecendo, o contador começa valendo 1. Eu vou criar aqui o acumulador. Esse acumulador, eu já vou trabalhar com ele começando valendo 0. Você vai entender por que já já. Eu já atribuí ele com o valor 0. Posso fazer assim ou posso aqui fazer acumulador recebe 0. Vai dar no mesmo, tá bom? Então, enfim, o acumulador recebe 0. Deixa eu tirar esse cara daqui. E vou deixar o acréscimo do contador lá no final. Mas ali dentro eu vou escrever assim, ó, acumulador recebe ele mesmo mais o contador. Tá bom? Voltando aqui agora com o nosso Excel. Cadê você, Excel? Tá aqui, isso. Então, voltando aqui com o Excel, veja bem. Eu queria organizar a tela, deixa eu mudar assim para a gente ver um pouquinho melhor. Acho que assim vai ficar bacana para a gente entender o que eu estou querendo te passar aqui. Bom, imagine então o seguinte, executei a questão, vamos interpretar essa lógica que eu montei aqui, que você vai entender rapidinho. Olha, quando eu executo, o contador começa valendo 1, está aqui. O acumulador começa valendo 0, está aqui, o 0 dele. E na tela, obviamente, por enquanto não aconteceu nada. A tela está em branco ainda. E aí eu começo. Enquanto esse contador for menor ou igual a 100. 1 é menor ou igual a 100. Então isso aqui dá verdadeiro. Ele entra no laço que vem daqui até aqui. E aí acontece o seguinte, o acumulador recebe ele mesmo mais o contador. Lembrando que você tem que fazer primeiro o lado direito. Então acumulador mais contador. 1 mais 0 dá 1. Vou guardar isso no próprio acumulador. Então vou colocar aqui para baixo assim, ó, 1. Esse aqui não vale mais. O que vale agora é o último valor para baixo, sempre é o que está valendo. Eu só quero mostrar em cima o histórico que ele já teve. Tá bom? Maravilha. O contador acrescenta 1. Então ele aqui, 1 mais 1 vai virar 2. Fim do laço, roda o laço de novo. O contador é menor do que 100? É. Então o acumulador recebe o acumulador mais o contador. Então olha só, 2 mais 1 dá 3. O acumulador que recebe isso, então vai virar um 3. Observa o comportamento, ele valia 0, virou 1, virou 3. Tá bom? Em seguida, o contador mais. Aqui virou 3. 2 mais 1, 3. Tinha ele antes, mais 1, 3. Fim do laço, roda o laço de novo. O contador é menor do que 100? É. Então lá dentro, acumulador mais contador. Contador mais acumulador. 3 mais 3 dá 6. Vou guardar no próprio acumulador. Então, 6. Maravilha. Próximo passo, contador mais. O contador cresce mais 1, 4. Vou fazer só mais uma volta para você então interpretar comigo. 4 é menor ou igual a 100? É. Então ele entra, acumulador mais contador, 4 mais 6 dá 10. Vou guardar no próprio acumulador. Então agora o acumulador vai valer 10. Contador, 4 mais 1, 5. Vamos parar e interpretar o que aconteceu até agora. O contador está indo de 1 em 1. Esse é o papel dele. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai andar até 100. Beleza? O acumulador começou valendo 0. Interpreta comigo aqui, ó. 1 mais 2. Desculpa, interpreta de novo comigo. Começou valendo 0. 0 mais esse cara aqui, que é o primeiro valor que eu tive no contador, ele guardou aqui. 1. Agora sim. O número que eu tive antes, 1 mais 2, dá 3. Ele vai e guarda 3. 1 mais 2 mais 3. Ou seja, 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Ele guardou 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Olha quem está lá, 10. Ele está guardando a soma dos valores que estão passando aqui. Se eu desse mais uma volta aqui entraria um 15. Seria os 10 que eu já tinha mais o 5 que está aqui. O próximo número aqui seria 15. E assim vai.
Então percebe comigo o seguinte, quando esse laço aqui terminar com o contador saindo aqui, já valendo 101, que ele roda e sai, né? Ele vai ter somado aqui de 1 a 100 na variável acumulador. Então, quando o laço terminar, eu tenho guardado os valores de 1 a 100. Observa que a tela até agora ficou em branco, eu não escrevi nada na tela. É isso que eu quero. Eu não quero ir mostrando os valores enquanto eles estão somando. Não me interessa isso. O que me interessa é, depois do fim do laço, eu vou mostrar na tela, Sysalt, Ctrl espaço, quanto está a soma que está acumulada lá no acumulador. Então, eu posso até escrever ali uma explicaçãozinha, a soma dos valores existentes de 1 a 100 e eu concateno com a minha variável acumulador. Enfim. Ou seja, depois que o laço acabar, ele vai me mostrar o acumulador. Se eu tivesse indo só nesses valores aqui, ele me mostraria aqui na tela no final que a soma estaria dando 10. Ele não estaria exibindo 15 porque o 5 não foi somado. Então eu teria um exemplo que estaria indo de 1 a 4. Aí ele daria 10 na soma e quando ele virar 5 ele sai do laço aqui e acaba não acumulando. E beleza, deu certo. Vou aumentar aqui o Eclipse. Vou executar para você ver. Salvou, executou. Ó, ele está indo de 1 a 100, está dando 5.050. Se você quiser testar a lógica que eu fiz ali, que na verdade foi de 1 a 4, se você colocar aqui que o contador tem que ir até 4, e escrever aqui na verdade que ele vai de 1 a 4, vou salvar e executar novamente, ó, ele vai lá, de 1 a 4 é 10, bateu certinho com a lógica que eu tinha feito. Então, isso é a lógica da variável acumuladora. Algumas dicas para a variável acumuladora. Ela sempre começa valendo 0. Na verdade, ela começa valendo o elemento neutro, não sei se você lembra disso lá da matemática, o elemento neutro da conta que ela vai estar envolvida. Elemento neutro de soma e de subtração é 0. Isso quer dizer que você somar alguma coisa com 0 ou subtrair alguma coisa de 0, o valor não muda. Elemento neutro é um valor que numa conta ele não influencia no valor da conta. Em soma e subtração isso é 0. Mas se a conta fosse de multiplicar, por algum motivo qualquer, a lógica implicasse numa multiplicação, esse acumulador não poderia mais começar valendo 0. Porque o 0 não é elemento neutro da multiplicação. Se você multiplicar alguma coisa por 0, ele zera a conta. Ele muda o valor da resposta para 0. Então, se fosse uma conta de acumulador num processo de multiplicação ou de divisão, você teria que começar esse acumulador valendo 1 e não 0. Isso é um raciocínio que vai dar sempre certo, tá bom? A gente vai ter outros algoritmos aí na frente para a gente mostrar isso melhor. Eu vou trabalhar bastante esse momento aí de variável acumuladora, porque isso é uma dificuldade muito grande que a galera tem, tá bom? Mas a lógica é sempre assim. O início dela é 0 ou 1, de acordo com a conta que ela vai ser envolvida mais adiante, tá bom? E ela sempre se escreve desse jeito. A variável acumuladora recebe ela mesma mais uma outra. Não necessariamente o contador. De repente, em alguma outra questão, pode ser algum outro tipo de variável, mas normalmente é uma variável que entra aqui junto com ela. Nunca é mais um. Se você botar mais um, você fez ela virar um contador. Tá bom? Nunca é acumulador igual a ele mesmo mais um. Nunca. É sempre o acumulador recebe ele mesmo mais uma outra variável. Sempre assim. Normalmente é o contador, mas nem sempre é ele. A gente vai ter questões aí que não aparecem com o contador nesse processo aqui. Teremos um contador no laço, mas a conta aqui vai ser feita do acumulador junto a uma terceira variável. Enfim, a gente vai chegar lá e vai ver isso acontecendo. Tá bom? Façam outras questões aí de variáveis acumuladoras. Nessa lista mesmo tem um monte. E a gente precisa disso para entender muito bem essa lógica. Isso costuma dar muita dor de cabeça para os alunos. Um abraço e até a próxima.